Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando o canal, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário aqui do YouTube, sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, peço que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os colegas, me ajude a fazer com que o canal aqui no YouTube cresça em número de inscritos e visualizações. E assim a plataforma do YouTube vai reconhecer a relevância do conteúdo que eu passo aqui no canal, e isso vai fazer com que o material seja mais compartilhado, ainda mais aqui na plataforma do YouTube, para que todos tenham acesso ao conteúdo de maneira gratuita e democrática. O objetivo, como vocês sabem, é justamente esse, que todos tenham acesso ao conteúdo de direito tributário e se preparem para os exames, tanto na graduação em direito, quem está ainda na faculdade, como aqueles que já concluíram a faculdade ou que estão já quase concluindo, mas que vão prestar o exame da OAB, e nós que estamos preparando essa sessão de aulas, estamos preparando a nossa sequência para as aulas, em preparação para a segunda fase do exame da OAB em direito tributário, nesse 40º exame de ordem, lembrando que sem ser esse domingo, já no outro domingo, vai ser aplicada a nossa segunda fase. Estou gravando agora esse vídeo, dia 7 de maio de 2024, mas daqui, sem ser esse domingo agora o outro, já vai ser aplicado a segunda fase em tributário. E o objetivo dessa aula é ajudar vocês para que em conjunto a gente se prepare para este exame. Pessoal, hoje eu vou tocar com vocês em um novo tópico. Algumas vezes já toquei sobre esse tópico aqui nas aulas, em alguns vídeos curtos, mas de maneira um pouco melhor, hoje vou tratar com vocês sobre esse novo tópico para a nossa disciplina, que envolve o processo administrativo fiscal tributário. O que é o processo administrativo tributário? Nós que tanto comentamos sobre o processo judicial, as peças do processo judicial, que utiliza inclusive o Código de Processo Civil de 2015 de maneira subsidiária para que nós possamos utilizar no processo tributário judicial, na esfera do Poder Judiciário. Nós até inclusive estudamos a estrutura do Poder Judiciário para a esfera tributária, mas agora nós vamos analisar de maneira geral, nos aspectos gerais iniciais, sobre como se estrutura a esfera administrativa tributária. Para a segunda fase do exame da OAB, é importante fazer um comentário inicial. Para o exame da OAB, é muito difícil cair uma peça processual administrativa na segunda fase. Por quê? Porque as peças administrativas são muito fáceis, mais até do que as peças judiciais. São menos burocráticas, menos complexas, inclusive existe um princípio que rege o processo administrativo, que é o princípio da informalidade. Nós vamos comentar sobre isso. Então, para você reger uma peça no âmbito administrativo, inclusive nem precisa de advogado, a pessoa pode ir direto por exemplo, à Secretaria da Receita Federal e propor um processo administrativo sem precisar constituir um advogado, então é muito mais simples. Então é muito mais difícil para nós que estamos prestando um exame para formar advogados, é difícil cair, ou praticamente nem caiu nos últimos exames, uma peça de direito administrativo tributário. Pode cair? Pode, mas é bem mais difícil, até porque a peça administrativa fiscal tributária é menos complexa do que as peças judiciais que nós estamos analisando, seja ações, seja recursos. Agora, pode cair, e isso é importante dizer, por que eu estou tratando com vocês esse assunto de hoje, no processo administrativo? Pode cair algum tema envolvendo o processo administrativo nas questões discursivas. Lembrando que, além da peça processual, vocês têm mais 4 questões discursivas. E uma dessas questões pode cair algum assunto relacionado ao processo administrativo fiscal tributário, como já caiu em exames anteriores, pelo menos uma questão perguntando do assunto. E toda questão traz uma pontuação valiosa. Nós queremos gabaritar a prova. Então, todo assunto, toda questão é valiosa, todo ponto é importante. Por isso que eu estou trazendo esse novo tópico com vocês, para que vocês tenham esse conteúdo já anotado aí nas anotações de vocês, para que vocês consigam revisar depois lá na frente, em preparação para a segunda fase, e consigam responder com facilidade as questões, tá? O objetivo é justamente ajudar vocês a entenderem quais são as etapas mais básicas do processo administrativo fiscal e qual é a sua estrutura, e é importante vocês recordarem isso na hora da prova, que podem perguntar algo nesse sentido. Então,
Vou ampliar para vocês o slide de apresentação dessa aula de hoje, aula, se não me engano, 22, né? A numeração aqui. Então, vou ampliar a minha aula aqui de apresentação, meu slide de apresentação para a aula de hoje. Vou deixar a minha imagem de lado e, às vezes, eu vou precisar alternar imagem minha e o slide, porque o mais importante do que eu aparecer aqui é vocês verem o conteúdo comigo e compreenderem a matéria. Vamos começar? Perfeito, então, pessoal. Legal. Vamos analisar aqui a nossa aula de hoje e, como eu comentei, nós vamos analisar o processo administrativo fiscal tributário, as noções gerais que envolvem este processo. Quais são os elementos de um processo? Afinal de contas, o que é um processo? Qual o significado da palavra processo? É uma sequência de atos que tem conexão entre si. Se houver um vício em um ato, isso pode prejudicar todos os demais. Então, o processo são uma sequência de atos que um está correlacionado ao outro, do início ao fim. Todos os processos têm uma sequência de começo, meio e fim. Na esfera judicial é assim, na esfera tributária administrativa também é. Todo o processo tem uma sequência de atos que já é previsto em lei. E quais são as considerações que nós podemos fazer iniciais sobre as etapas desse processo? Quando a gente fala em etapas do processo, da sua sequência de maneira geral, fazendo uma visão panorâmica sobre o que é o processo administrativo tributário, quais são os seus elementos? Perfeito. Eu trouxe aqui um esqueminha, eu gosto muito de trazer esses esqueminhas, pessoal, mais desenhados, porque aí fica mais fácil de memorizar. Vocês podem tirar foto, inclusive, se quiserem aqui, ou anotar aí, eu acho que fica mais fácil. Primeiro, nós começamos no processo administrativo quando a gente fala de cobrança de tributo. A cobrança do tributo, ou melhor, ainda antes da cobrança, a constituição do crédito tributário por meio do lançamento, já é um ato administrativo. A autoridade fiscal vai verificar que houve a prática de um fato gerador. Verificando a ocorrência de um fato gerador, ela vai dizer, opa, aqui tem uma hipótese de incidência, eu vou cobrar um tributo daí. Então, ela verificando essa ocorrência no mundo fático, no mundo fenomênico, ela vai cobrar o tributo, ela vai dar materialidade, dar concretude, dar forma a esse tributo por meio do lançamento. O lançamento tributário, até o artigo 3º do CTN fala sobre isso. O lançamento tributário é um ato administrativo fiscal que vai dar materialidade a este crédito. E depois de dada essa materialidade, começa a etapa da cobrança. Depois do lançamento, há 30 dias, segundo a legislação, segundo o CTN, para que se cobre do contribuinte o tributo. Ele tem 30 dias para decidir se vai pagar o tributo de maneira integral ou se vai questionar na esfera judicial ou administrativa. Lembra que nós já estudamos sobre isso? Aliás, ele tem 4 opções. Ou ele vai pagar e encerrar a obrigação tributária, extinguir a obrigação tributária, lembrando que o pagamento extingue, mas também ele pode questionar na esfera judicial ou na esfera administrativa. Em vez de ir na esfera judicial, ele pode ir direto na esfera administrativa? Pode. E, na verdade, esse é o certo. Porque se ele for direto na esfera judicial, ele não poderá ir mais na esfera administrativa. Então, primeiro, ele começa, se ele quiser, na esfera administrativa, para discutir a cobrança desse tributo. Ou, se ele não quiser recorrer nem na esfera judicial ou administrativa, ele pode nem pagar o tributo, que aí seria a 4ª opção. E se ele não pagar o tributo, aí ele pode sofrer lá na frente uma execução fiscal. Mas isso a gente vai ver depois. Ok, ele escolheu a via administrativa. Nessas 4 hipóteses, ele escolheu a esfera administrativa. Pensando num tributo federal, um imposto de renda, o IPI. O contribuinte ficou indignado com a cobrança. Ele diz assim, pera lá, essa cobrança está errada. Esse carnê que eu recebi aqui está com valor indevido. Eu vou na esfera administrativa. Eu vou perante uma delegacia da Receita Federal questionar o tributo que está sendo feito, que está sendo cobrado. Então, primeiro, tudo começa com um procedimento de discussão da cobrança do tributo, que ocorre perante a autoridade fiscal. Eu, contribuinte interessado, durante esse prazo de 30 dias, vou lá na Secretaria da Receita Federal e questiono ao auditor fiscal e digo, olha, Excelência, está sendo cobrado um tributo de maneira indevida.
eu quero questionar, e aí eu proponho uma ação, por exemplo, uma ação de impugnação de lançamento tributário. Uma das peças administrativas que eles podem perguntar em prova, em questão dissertativa, é essa. A ação de impugnação de lançamento tributário nada mais é do que uma ação administrativa onde se questiona a constituição daquele valor, daquele tributo. E aí eu proponho perante a primeira instância administrativa, perante a Delegacia da Receita Federal de Julgamento. Vou lá e proponho esta petição, esta ação que, na verdade, ela não tem a mesma formatação complexa do artigo 319 do CPC 2015. Ela é muito mais simples, menos detalhes. Lembrando que o que rege o processo administrativo é um processo mais informal. Então, por conta dessa informalidade, de haver essa etapa mais facilitada, nem precisa constituir advogado para propor uma ação administrativa, então o contribuinte vai por si mesmo, até de maneira manual ou digitado, ele vai propor essa petição, esta ação de impugnação do lançamento. A autoridade fiscal vai analisar e vai dar um prazo para apresentar a sua decisão. Se a autoridade fiscal disser ao contribuinte, olha, está tudo certo aqui, esta cobrança do tributo é devida, você não pode me propor esta ação porque esta cobrança está correta. Então eu, contribuinte indignado com esta resposta, recorro a uma segunda instância. Assim como na esfera judicial existe a segunda instância, na esfera administrativa também. Na esfera administrativa federal, que é o que mais nos interessa aqui, já que a prova que vai ser aplicada para vocês é uma prova de âmbito nacional, então o que mais cai na OAB, aliás, o que cai mesmo é lei federal, todo país tem que saber as leis federais. Então, no âmbito da Receita Federal, no âmbito da esfera federal administrativa, nós temos a primeira instância, que é a Receita Federal. Acima dela está um órgão chamado CARF, que vocês já ouviram falar, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Aí eu proponho um recurso, que se chama recurso voluntário. Eu proponho, então, havendo improcedência do meu pedido, eu já vou falando aqui da etapa 3, em caso de procedimento, em caso de improcedência do pedido, proponho um recurso voluntário perante o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, eu proponho esse recurso voluntário acima da Receita Federal perante o CARF, que é o órgão de segunda instância que fica lá em Brasília. Então, eu já recorro até a Brasília e proponho esse recurso, que vai ser julgado por mais de um auditor, por mais de um julgador administrativo, por um colegiado. Esse colegiado, assim como na esfera judicial nós temos o colegiado de desembargadores, na esfera administrativa nós temos o colegiado de julgadores administrativos, nomeados pelo Poder Executivo Federal, eles vão apreciar aquele meu recurso. E aí o CARF entendeu que aquele meu recurso também é improcedente. E diz assim, Lucas, você que é contribuinte, não está correto o seu pedido. A Receita Federal está correta lá na primeira instância. Ela disse que você deve o tributo, de fato você deve mesmo. Então o CARF declara como o meu recurso improcedente. Eu já recorri agora, o CARF deu errado. Agora o que eu posso fazer? Existe uma terceira em última instância? Sim. Primeiro começa na Receita Federal, depois vem no CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Aí no teto da esfera administrativa existe o Ministério. Lembra que o Poder Executivo tem os ministérios, não existe a esplanada dos ministérios? O ministério ao qual o CARF está vinculado atualmente se chama Ministério da Fazenda. Antes era Ministério da Economia, que é o ministério que organiza a parte financeira e econômica do país. Então, como última instância, eu proponho um recurso especial administrativo perante o Ministério da Fazenda. Então, perante o Ministério da Fazenda, lá em Brasília, eu proponho o meu recurso como teto da administração fiscal tributária, no âmbito federal. Então, primeiro nós temos a Receita Federal do Brasil. Acima dela nós temos o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E, por última instância, nós temos o Ministério da Fazenda. Todos esses são vinculados ao Ministério da Fazenda. Existe um sistema hierárquico. E aí eu proponho o meu recurso especial. E aí ele pode ser procedente ou não. Se todas as instâncias forem improcedentes, eu posso recorrer na esfera judicial? Pode, porque o artigo 5º da Constituição já me garante a inafastabilidade da tutela jurisdicional. Mesmo que na esfera administrativa o meu pedido não tenha dado certo,
eu vou na esfera judicial e proponho uma ação anulatória, por exemplo, e aí eu posso recorrer também na esfera judicial, caso necessário. Então, a esfera administrativa não exclui a esfera judicial. Mas se eu for direto na esfera judicial, aí exclui automaticamente a administrativa. Cuidado com isso. Isso está, inclusive, no decreto federal que regula o processo administrativo fiscal em âmbito nacional, em âmbito federal. Tudo bem? Então, primeiro eu proponho uma ação de impugnação do lançamento tributário perante a delegacia da Receita Federal de Julgamento. Caso não dê certo, proponho um recurso voluntário perante o CARF. Não deu certo, como última instância, recurso especial perante o Ministério da Fazenda, que é a instância, que é o órgão do Poder Executivo Federal. Né? O ministro da Fazenda, ele é nomeado pelo presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo Federal, e é o ministro da Fazenda que vai tomar a última decisão sobre aquele lançamento efetuado em âmbito federal. Tudo bem? Essas são as instâncias que envolvem a esfera administrativa. Ok. Visto as instâncias na esfera administrativa, quais considerações a mais nós podemos fazer sobre o processo administrativo fiscal tributário? Uma delas é a respeito dos princípios que regem o direito constitucional e que, por sua vez, influenciam a administração tributária. Nós temos o clássico princípio, que é o princípio da legalidade. Gente, o princípio da legalidade é uma coisa tão óbvia, tão clara, que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, todo mundo já está careca de ouvir a respeito de legalidade. O princípio da legalidade, ele tem previsão em vários institutos constitucionais. Dentre eles, como estamos falando da esfera administrativa, não poderia deixar de citar o artigo 37, caput da Constituição, que fala que toda a administração pública que envolve o Poder Executivo, por sua vez as suas instâncias, Ministério da Fazenda, o CARF, a Receita Federal, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, todos os órgãos do Poder Executivo estão vinculados à lei. Não há ato administrativo que possa existir sem lei anterior que o autorize. É a lei que está acima do ato administrativo e autoriza que ele possa ocorrer, inclusive na esfera tributária. Então, o princípio da legalidade tributária rege todo o processo administrativo de criação, desde a sua criação e cobrança do tributo, já que o lançamento tributário é, por si mesmo, um procedimento administrativo e que deve, obviamente, observar a legalidade. Se houver a inobservância do princípio da legalidade, se houver a inobservância da lei, então o ato possui vício, o vício de legalidade. E havendo vício de legalidade, o ato administrativo é nulo e não tem efeito. Também podemos citar que os autos de infração que ocorrem quando há alguma infração administrativa, quando há, por exemplo, não cumprimento de uma obrigação acessória ou não pagamento de um tributo no prazo devido, quando há a emissão de um auto de infração perante a autoridade administrativa, os autos de infração também faz parte desse processo fiscal e, portanto, devem observar a legalidade. É a lei que vai estabelecer o prazo em que devem ser propostos esses autos de infração, é a lei que vai estabelecer quem é que vai poder propor este auto de infração, como os atos administrativos devem ocorrer, como o tributo deve ser lançado, qual o valor do tributo, a sua alíquota e assim por diante. É a lei que dá toda a moldura, a regra que o ato administrativo deve observar. E isso não é só no direito tributário, pessoal. Em todo o direito administrativo puro, como nós já vimos, inclusive na primeira fase, comentando, o direito administrativo é regido totalmente pela legalidade. Então, o princípio da legalidade, junto com os demais previstos no artigo 37 caput da Constituição, rege os atos da administração pública, que, por sua vez, falou em administração pública, é claro que fala dos órgãos fiscais, dos órgãos de cobrança tributária, de constituição do crédito. Existe um outro princípio também que rege os atos administrativos e, claro, os atos fiscais, embora não esteja previsto de maneira explícita no texto constitucional, ele é um princípio que está claro na doutrina, que é o princípio da autotutela.
O princípio da autotutela dos procedimentos administrativos possibilita o fisco de rever os seus próprios atos de ofício, ou seja, sem provocação do contribuinte. Se o fisco perceber, opa, este meu ato está ilegal, esta cobrança que eu fiz do tributo é abusiva, ela está contrária do que o texto da lei determina. Se houver, então, essa possibilidade, o que o fisco faz? Ele analisa o ato que ele emitiu e ele revisa de ofício, sem que o contribuinte precise ir até a Secretaria da Receita Federal informar dessa ilegalidade. A própria Receita percebe esse vício, percebe esse problema. Então, o que ela faz? Ela, de ofício, decreta a nulidade do ato que ela realizou e extingue no mundo jurídico. Portanto, esse é o princípio da autotutela. A administração pública pode fazer isso com qualquer outra coisa. Rever contratos administrativos, rever processos de licitação, rever concursos públicos, enfim. O princípio da autotutela é um ato próprio da administração, que pode rever o que ela mesma fez de ofício, sem provocação, se observar algum vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Perfeito? Esses são pontos também que eu considero importante fazer a respeito do processo administrativo fiscal. Beleza. Pessoal, eu achei muito interessante esse esqueminha que eu peguei do próprio site do governo federal, no ícone da Receita Federal, onde fala sobre os assuntos que envolvem o julgamento do processo administrativo fiscal, tributário. E esse é um processo mais resumido, mais simplificado, para que todos consigam compreender. A minha imagem está tapando aqui uma parte, eu vou tirar aqui, mas o mais importante é vocês entenderem como é que é esse esquema. Claro que não precisa decorar tudo, é só para vocês entenderem como é que se dá o desenvolvimento de um processo tributário. Beleza? Muito bem. Tudo começa aqui. O contribuinte recebe um auto de infração, a notificação de um lançamento de um tributo que ele o questione, ou um despacho decisório desfavorável. Então, o contribuinte recebe uma informação que não foi muito positiva. Discorda do lançamento ou do despacho decisório? Ele pode concordar ou não. Se ele não discorda, então ele vai pagar ou parcelar o valor. Lembrando que o parcelamento do tributo é uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito. Eu posso pedir o parcelamento do valor. Eu posso não conseguir pagar o valor como um todo, mas eu posso pedir que ele seja parcelado em tantas vezes. Aí eu não estou questionando o ato administrativo. Agora, se eu questionar, o que acontece? Lá em cima, aí apresentar impugnação ou manifestação inconformado perante a delegacia de julgamento em 30 dias. O prazo é 30 dias. Eu estou inconformado com esta notificação de lançamento tributário. Esse tributo está sendo cobrado de maneira indevida. Eu preciso tomar alguma atitude. Aí eu vou ter um prazo de 30 dias para ir até a delegacia de julgamento, por exemplo, da Receita Federal, e apresentar o meu pedido, meu ato de impugnação desse lançamento. Perfeito. A decisão, uma vez emitida pela autoridade administrativa, foi favorável ao contribuinte? Se ela não foi favorável, você pode discordar ou não da decisão. Se você não discordar, você vai ter que ainda pagar ou parcelar o valor. Se você discordar, você tem que apresentar um recurso voluntário, como eu falei para vocês, perante o CARF, tá? Agora, lá em cima, se a decisão foi favorável ao contribuinte, se ela foi favorável ao contribuinte, aí é diferente. Se ela foi favorável ao contribuinte, essa hipótese aqui de baixo, se não foi favorável. Se ela foi favorável já na primeira instância ao contribuinte, lá na delegacia da Receita Federal, é cabível recurso de ofício da Fazenda? Sim. A Fazenda pode recorrer dessa decisão que foi favorável a ela em primeira instância? Aí ela propõe um recurso de ofício. Se não, ela arquiva o processo e aí o contribuinte daqui ganha toda a etapa. Agora, se houver, no caso, uma discordância dessa decisão, né, do contribuinte, se ele discordar, ele propõe um recurso perante o CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no prazo de 30 dias. Aí vai ser emitida uma decisão do CARF. A decisão foi favorável ao contribuinte? Vamos imaginar que sim. A autoridade do CARF está de bom humor e concedeu um pedido favorável ao meu cliente. A Fazenda pode recorrer dessa decisão? Pode, mas se ela não quiser, há o arquivamento do processo e o contribuinte ganha nessa fase. Agora, se ela recorrer, aí ela tem que propor um recurso especial
à Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, se cabível, em 15 dias. A decisão foi favorável ao contribuinte? Vamos imaginar que não foi. Aqui estamos trabalhando tudo em hipóteses. Se a decisão do CARF não foi favorável ao contribuinte, ele pode concordar ou não. Se ele não discordar, aí ele pode pagar o valor que foi combinado ou parcelar. Se ele discordar, aí ele apresenta um recurso especial perante a Câmara Superior dos Recursos Fiscais, a Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, que é ligado ao Ministério da Fazenda, tá? E aí essa é a última instância, né? A Câmara Superior do CARF, que é ligado ao Ministério da Fazenda. A decisão foi favorável ao contribuinte? Se não foi favorável como última instância, aí ele vai ter que pagar na esfera administrativa. Se foi favorável, arquiva o processo e aí se encerra tudo e aí ele não paga nada. Tudo bem? O que eu quis mostrar aqui, pessoal, essa imagem, eu coloquei aqui embaixo o endereço. Se vocês colocarem no site da Receita Federal, o Ministério da Fazenda, lá tem a parte que envolve como é que são as etapas do julgamento administrativo fiscal. Aqui embaixo tem o link, se vocês quiserem eu compartilho com vocês aqui no comentário. Mas aqui, essa imagem eu peguei no próprio site da Receita Federal, onde ele explica todas as etapas. Se o processo foi favorável ou não, o que faz, quanto prazo que tem ou não. Agora, se você observar todos esses quadrinhos grifados com cor mais clara, né, com essa cor mais bege, nós temos lá no início, como eu mostrei para vocês, nós temos, no caso de auto de infração, ou notificação de lançamento, ou despacho decisório desfavorável. Nesse caso, aí já manda para a Delegacia de Julgamento da Receita Federal. Aí, caso não dê certo, aí eu recorro ao CARF, por meio do recurso voluntário. Não deu certo? Aí, como última instância, eu proponho um recurso especial perante a Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, que é ligado ao Ministério da Fazenda. E aí o prazo é menor, prazo de 15 dias para propor este recurso. E se nesta última instância não deu certo, aí eu vou ter que pagar o tributo. Se der certo, aí o contribuinte fica isento de pagar. Tudo bem? Essas são as etapas do processo administrativo fiscal. Por isso que eu gosto, pessoal, de trazer essas imagens para vocês terem uma visão panorâmica de como são as etapas. Somente assim que é possível depois aprofundar os outros elementos do processo administrativo fiscal. Mas antes é necessário ter essa visão geral para saber onde nós estamos. Perfeito? Muito bem. Passando aqui os slides, pessoal, qual outra consideração que eu posso fazer aqui para vocês sobre o processo tributário? Existe uma outra etapa do processo tributário que não é necessariamente consultiva, que é essa etapa mais litigiosa, que envolve o conflito que envolve o lançamento de um tributo, questiona um tributo que foi lançado, ou estou questionando alguma coisa que o fisco está me cobrando em sede de obrigação acessória. Mas vamos supor que o contribuinte não tenha conflito nenhum com o fisco. Ele só quer esclarecer uma dúvida. Eu tenho uma dúvida sobre esse aspecto da lei. Eu vi que o Poder Legislativo emitiu uma lei a respeito desse assunto. Agora que foi aprovada a reforma tributária, eu não entendi sobre esse IBS, esse Imposto sobre Bens e Serviços. Enfim, eu tenho alguma dúvida na esfera tributária. No mundo tributário, nós sabemos que o direito tributário é muito complexo no Brasil. E claro que dúvidas vão surgir. E aí o contribuinte pergunta, o que se aplica nesse meu caso? Será que cabe tributo nesse meu caso ou não? Será que vai se cobrar do tributo de mim ou não? Estou com dúvida, o que faço? Aí eu vou perante a autoridade administrativa e proponho um processo, abro com processo administrativo de consulta. O processo administrativo de consulta, pessoal, é justamente um processo que serve para esclarecer dúvidas sobre a aplicação da legislação tributária ao caso concreto e individual. Eu, Lucas, vou sozinho perante a Secretaria da Receita Federal e abro com processo de consulta. E a consulta é individual. É eu, contribuinte, sobre o meu caso específico, quero consultar ao fisco. Cabe tributação aqui? Sim ou não? E por quê? Qual a fundamentação? E aí eu vou perante a autoridade fiscal tirar essa dúvida. Então ela visa eliminar as dúvidas do contribuinte sobre a possibilidade ou não de incidência tributária. Uma vez formulado este entendimento, então uma vez o fisco analisando os meus questionamentos e aí emitindo o seu entendimento final, a sua decisão,
terá efeito vinculante entre as duas partes, entre mim, contribuinte, e o próprio fisco. Mesmo que seja desfavorável ao fisco, se o fisco entender que nesse caso não cabe tributação, ele vai emitir sua decisão e essa decisão vai vincular não só o contribuinte, mas a ele mesmo, o próprio fisco. Então, essa decisão de consulta vincula a pessoa particular, CPF ou até empresa, CNPJ, com a Receita Federal, com o próprio fisco. A consulta, como eu falei, é individual. Cada um propõe a sua consulta, analisando, em regra, apenas um aspecto sobre um determinado tributo, mas pode envolver aspectos mais complexos também, que envolvem até 2 ou mais tributos. Mas a regra é a individualidade. A consulta é sobre um aspecto específico da legislação, sobre um tributo, sobre uma determinada etapa de produção, uma determinada etapa econômica. Eu estou perguntando sobre um assunto específico individual, aquele ponto específico. É para isso que é o processo de consulta. Entidades representativas de interesse econômico ou profissional, por exemplo, sindicatos, associações profissionais, também poderão formular esse pedido de consulta para saber se os seus representantes profissionais teriam que pagar um determinado tributo ou não. Aí é o processo de consulta. E lembrando que nesse processo não caberá recurso nem reconsideração sobre a resposta da consulta. Então, uma vez decidida, uma vez apresentada a consulta, a resposta da consulta perante a Receita Federal emite uma nota contendo a numeração da consulta, a resposta que vai emitir. Essa resposta é definitiva e não pode ser alterada e não haverá recurso sobre ela. O prazo para a resposta da consulta é de 30 dias a contar do protocolo. Fiz o meu pedido perante a Secretaria da Receita Federal, vai ser feito depois o protocolo, carimbo. E naquela data registrado, contará 30 dias para que o fisco manifeste a sua decisão sobre o caso. Tudo bem? Esse é o processo administrativo de consulta, que já foi perguntado algumas vezes em segunda fase, e que é muito importante vocês terem em mente, pelo menos as noções básicas, do que é esse processo tributário para consulta. Não é um processo litigioso, como eu disse para vocês. Não é que aqui o contribuinte está querendo litigiar com o fisco, querendo brigar com o fisco e dizer, pera lá, essa cobrança está indevida, está acima do devido, eu questiono isso, eu quero impugnar esse lançamento. Isso é uma etapa mais litigiosa. Aqui é um outro processo. É processo de consulta. Só quero tirar uma dúvida. É cabível de tributação sobre esse efeito econômico? Sim ou não e por quê? Lembrando que toda decisão, inclusive administrativa sobre consulta, deve vir acompanhada de fundamentação jurídica. Perfeito? Muito bem. Continuando. Qual outro ponto que eu poderia trazer para vocês, pessoal, a respeito do processo tributário? Lembrando que aqui nós estamos tendo apenas uma visão panorâmica. Um outro ponto que eu gostaria de destacar com vocês, pessoal, que até coloquei em azul, até para mostrar para vocês, é sobre a vantagem, ou melhor, as vantagens do processo administrativo fiscal. Já comentei com vocês brevemente sobre isso nos vídeos curtos aqui do YouTube, mas de maneira um pouco melhor, o que nós podemos comentar sobre as vantagens? Por que é vantajoso ir na esfera administrativa? Será que o contribuinte tem alguma coisa a ganhar indo direto à esfera administrativa? Bom, das vantagens que nós podemos destacar do processo administrativo fiscal é, primeiro, o julgamento é mais técnico. Não cai numa vara de um juiz de vara única que recebe um monte de processo de diversas áreas. A vara única de um juiz, por exemplo, que é muito comum no interior do Brasil, o juiz julga várias matérias, penal, trabalhista, civil, empresarial, tudo junto, e pode haver uma confusão de informações. Já na esfera administrativa, são os próprios auditores da Receita Federal que vão julgar. Portanto, o julgamento é mais técnico. Baixo custo processual. Para propor uma ação administrativa é muito baixo o custo, praticamente nulo, então é muito mais acessível economicamente pensando. Inclusive, não há honorários de sucumbência, ou seja, eu não preciso pagar honorários aos advogados ou aos procuradores do Estado, caso eu perca o processo administrativo. Não há necessidade de representação de advogado, então não pago honorários a esse meu representante legal. Também traz a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, previsto já no artigo 151, inciso 3 do Código Tributário Nacional. Aí, nesse caso, eu peço a suspensão da exigibilidade pela via administrativa, ou seja, é pausado o prazo para que se cobre o crédito tributário de mim.
Então, é a suspensão da exigibilidade. E dessas hipóteses é, por exemplo, a concessão de tutela ou mesmo a concessão de pedido administrativo fiscal. Tudo bem? Mais celeridade. O processo administrativo, por ser mais informal, ele é muito mais célere, mais rápido. As decisões saem com um prazo muito mais rápido. Ele é mais simplificado e existe também esse aspecto da informalidade. Não existe tantos detalhes como existe na esfera judicial, tantas coisas que precisam ser observadas, e se falta alguma coisa, aí o juiz já tem que mandar você retificar e mudar. Então, não é tão complexo. O processo é muito mais simples, inclusive até nas audiências administrativas, não sei se vocês já participaram, nas audiências administrativas também não precisa ter aquele traje completo, ir com terno, gravata, diferente do que é numa audiência judicial. Então, até a audiência, o processo administrativo é muito mais fácil, é muito mais simples, é muito mais acessível do que é na esfera judicial. Tudo bem? Essas são as vantagens do processo administrativo fiscal. Muito bem, pessoal. Feitas essas considerações iniciais, agradeço a todos pela atenção. Eu espero que tenha ajudado a aula de hoje, pelo menos para vocês terem uma visão geral, inicial, do que é o processo administrativo fiscal, porque se cair em prova, vocês já vão ficar atentos a isso, tá bom? E deem uma olhada, inclusive, pessoal, no Decreto Federal 70.235. Esse decreto, pessoal, é o decreto tributário que rege o processo administrativo fiscal tributário em âmbito federal. Esse decreto 70.235 é o decreto que rege todo o processo tributário em âmbito federal, e é essa lei que tem que ter no VADMECUM de vocês. Não vão, pessoal, perguntar na prova de vocês legislação administrativa do estado ou do município. Porque lembrando que a prova é unificada, e essa mesma prova que vocês vão prestar aqui é a mesma aplicada no resto do país. Então, o que cai para que todo mundo estude é lei federal. Por isso que essa lei, o Decreto Federal 70.235, é importante a leitura, porque ele envolve o processo administrativo fiscal em âmbito federal. Perfeito? Peço que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e me ajudem a fazer com que o canal cresça aqui na plataforma do YouTube. Perfeito? Vou retirar aqui o slide de apresentação, mas antes, se vocês quiserem esse material, seja em versão PowerPoint ou Word, ou mesmo PDF, por favor, me avisem, que aí eu compartilho com vocês esse material por e-mail. Deixe aqui embaixo nos comentários o seu e-mail, que aí eu encaminho para vocês esse material. Perfeito? Muito bem. Ampliando aqui minha imagem. Agradeço, pessoal, a todos pela atenção. Desejo bons estudos, perseverem, que vai dar tudo certo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.